Oh glória, louvado seja para sempre o Eterno. A sua grandeza, a sua soberania, o seu reino, a sua majestade, o seu poder, a sua glória, o teu nome que está sobre todos os nomes. A Ele e para Ele são todas as coisas. Uma boa noite para você que vai me ouvir, para você que vai ouvir nesta noite a mensagem de Deus que o Espírito Santo irá falar contigo. Seja bem-vindo. Eu espero e tenho a certeza que esta mensagem ela vai ter uma grande importância em sua vida. Você saberá de fato o que representa a Páscoa e qual é o significado de sua tradição. E vamos ver o quanto a Páscoa ela é importante não só para os cristãos, mas para a humanidade inteira. Muitos tiram o valor da Páscoa, muitos tiram a tradição verdadeira sobre a história da Páscoa. Qual é a importância que a Páscoa tem para a humanidade? Nós vamos falar disso também, para você entender que a Páscoa não se trata somente de chocolate e nem de um coelhinho, mas sim da ressurreição de Cristo e também de sua preparação antes do seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Você vai entender aqui, pelas Escrituras Sagradas, o quanto a Páscoa ela é para nós muito importante. Fique à vontade e permaneça conosco aqui nos assistindo quando você entrar aqui e ouça do início até o término desta mensagem o que Deus irá falar, o que o Espírito Santo vai falar a mim e a vocês. Oh glória! Tenho certeza que vai servir de grande aprendizado para a tua vida. Louvado sejas para sempre o Eterno, porque Ele vive e reina para todo o sempre. Aleluia! Uma noite muito especial. Oh glória! Está conosco nos assistindo, acabou de entrar aqui a nossa irmã Camila Pereira. Camila, que trabalhou comigo ali na ATS, no condomínio em Boemirim. Passe já convosco, irmã Camila. Que Deus em Cristo continue abençoando a tua vida abençoada. Que Deus possa sempre ser o teu condutor. Que o Espírito Santo continue dando a você a direção para o caminho da salvação. E que você não venha de maneira alguma trocar o seu Cristo por um pouquinho de qualquer prazer que seja que o mundo lhe ofereça. É melhor ficar com Cristo do que ficar com as trevas. Com Cristo nós temos a garantia de sermos salvos, e com as trevas temos a certeza de uma condenação. Permaneça fiel, Deus tem uma grande obra na tua vida. Não deixe o adversário de maneira alguma roubar de você os seus sonhos e nem tirar de sua vida o brilho que Jesus lhe entregou, o Espírito Santo. Lembre-se, foi Ele quem te escolheu. Mostre a Ele que a escolha que Ele fez para a tua vida, ela é válida, ela é certa,
que a escolha está correta e que você irá honrá-lo em nome de Jesus. Permaneça conosco, iremos falar da Páscoa, o último jantar de Jesus. Paulo Ribeira está conosco nos assistindo. Paulo Ribeira, seja bem-vindo, mais uma live conosco aqui, meu irmão. Fiquei 2 dias sem fazer live e hoje eu estou aqui novamente para falar sobre a Páscoa, a verdadeira Páscoa, para que você e todos aqueles que estão aqui assistindo possam saber o real sentido da Páscoa para nós cristãos e para a humanidade. Amém? Que Deus em Cristo continue te abençoando, sua vida, a vida da Vanessa, a vida da Tainá, do meu tio Souza, da minha tia Ninha e dos meus primos aí, os outros, o Rogério, o Rodrigo, o Érico, em nome de Jesus. Protejam todos vocês, a esposa de cada um deles e a família de cada um deles, os filhos, em nome de Jesus. Nós iremos falar aqui da Páscoa, o último jantar de Jesus. Nós iremos aqui descobrir algo muito importante e nós vamos fazer a leitura desta palavra. Eu já vou tomar aqui a meditação desta palavra, que está no livro de Lucas, Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 22, verso de número 7 a seguir. Oh glória! Lucas capítulo 22, versículo de número 7. Está escrito assim a palavra de Deus. Ouça o que Deus irá falar. Chegou, porém, o dia dos pães sem fermento, em que importava, aleluia, sacrificar a Páscoa. E mandou Pedro e a João, dizendo, ide, preparai-nos a Páscoa. Preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Está conosco também assistindo esta live a nossa irmã, a diaconisa Sandra Ribeiro. Paz seja convosco a diaconisa Sandra Ribeiro, seu filho Guilherme, ao seu marido, esta casa abençoada, esta família, que Deus possa continuar protegendo, guardando, livrando do mal a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Fique aí, nós vamos falar sobre o último jantar de Jesus, a Páscoa. Está conosco também a nossa irmã Elisete Cardoso. Paz seja convosco, irmã Elisete. Que Deus em Cristo continue abençoando a tua vida, te protegendo, te guardando, te livrando do mal e que continue abençoando a tua família, o teu ministério, em nome de Jesus, e a tua família. Está conosco também nos assistindo a nossa irmã Laila Silva, minha namorada, missionária Laila Silva. Te amo. Deus tem uma grande obra na tua vida. Permanece fiel a Deus e a Jesus e ao Espírito Santo, porque você sabe que Ele te escolheu e que a escolha de Deus, ela tem na vida de cada um propósito diferente. Permaneça fiel a Ele e Ele será fiel a você em todo o tempo. Deus é bom e a sua bondade, ela dura para sempre. Amém? Vamos retomar aqui a nossa meditação da palavra. Lucas capítulo 22, versículo 7, nós estamos agora no versículo 9. E diz assim, e eles... Está conosco nos assistindo a nossa irmã Fernanda Campos, que é nossa irmã em Cristo. Paz seja convosco, uma boa noite, que Jesus continue te abençoando. A irmã Fernanda, que congrega ali na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Rosa de Saron. Que Deus abençoe
o Ministério Rosa de Saron, a vida da pastora Edmara, de todo o corpo de obreiros, membros, em nome de Jesus, que abençoe a tua vida, te proteja, livre você do mal e continue abençoando você, a tua família, esposa e teu filho. Em nome de Jesus, Deus é fiel. Nós vamos falar sobre o jantar de Jesus. Então estamos no capítulo 22 de Lucas, versículo de número 9. E eles lhe disseram: onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segue-o até a casa e em que ele entrar. E direis ao pai da família da casa: o mestre te diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo. A palavra cenáculo significa um lugar de refeição. Onde mostrará um grande cenáculo, um lugar de refeição, que está mobiliado. Aí fazei preparativos. Indo eles, acharam como lhes havia sido dito, assim prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, colocaram sobre a mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa. Antes que padeça por vós, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E diz assim o versículo 17: então tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Versículo 19. Então, tomando o pão, havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Aleluia! Louvado seja o nosso Criador. É bem verdade que para muitos, uma grande parte de pessoas no mundo inteiro, elas têm a Páscoa e recebem a Páscoa como um dia festivo para se presentear a alguém, para entregar presentes a alguém. Só que o que muita gente não sabe, a Páscoa não é uma data somente comemorativa de se entregar presentes para alguém. A Páscoa, ela é uma representação divina que marcou o sacrifício de Jesus Cristo para o Calvário. Para nós que somos cristãos e para o mundo inteiro, a Páscoa não representa ovos de chocolate. A Páscoa não representa nenhum animal, sendo esse um coelho. O símbolo da Páscoa é a cruz. Por quê? Porque Jesus venceu a morte sobre a cruz. O que representa a Páscoa?
o sangue e não o chocolate. O que representa a Páscoa não é um coelho, e sim um cordeiro. O que representa a Páscoa? Entrega de presentes para alguém? Não. A preparação de um jantar onde uma aliança ela se reforçava entre o mestre e os seus discípulos. Aleluia. Hoje em dia, a Páscoa virou um marketing mundial, onde nesta data tiraram Jesus da Páscoa e colocaram um coelho. Tiraram da mesa onde estava os pães asmo, sem fermento, e o sangue, que simbolizava o vinho, e colocaram chocolate sobre a mesa. Qual é a diferença da Páscoa de hoje e da Páscoa de uma representação divina para a humanidade? A representação ela é completamente diferente uma da outra. A Páscoa de hoje, ela representa para muitos o que as pessoas enxergam quando chegam nesta data. Trocam-se mensagens e diz: já comprou meu ovo de Páscoa? Já comprou meu chocolate? Olha, eu não quero qualquer ovo de Páscoa não, tá? Eu quero um Ferrero Rocher. Eu quero um diamante negro. E blá, 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 blá e blá, blá, blá. Porque para eles a Páscoa é simplesmente uma doçura. Para nós a Páscoa é doloroso. Porque no dia da Páscoa, Jesus foi traído. A Páscoa para muita gente é uma doçura, para nós é muito doloroso. Porque o nosso mestre se assenta em volta de uma mesa, junto com seus discípulos reunidos, e ali ele faz o seu último jantar vivo, entre os discípulos que ele escolheu para tomarem então continuidade do Evangelho. Naquele dia, na Páscoa, Jesus reúne entre os discípulos e prepara-se a última ceia. A palavra ceia significa jantar. Quando alguém diz a você, vamos ceiar, alguém está dizendo para você que você está sendo convidado a jantar com esta pessoa. Jesus disse para os discípulos, se assente, se acomode, fiquem à vontade. Hoje nós iremos participar do último alimento, porque era antes de seu sacrifício, foi a última Páscoa, a última ceia de Jesus. O que representa a Páscoa? A Páscoa é uma tradição judaica cristã, aonde a sua tradição ela não corrompe a sua história, ela não muda o seu símbolo de representação para a sua tradição. Hoje, nas casas de muitas pessoas, as pessoas nem sabem que a Páscoa é uma preparação de Jesus para o seu sacrifício na cruz do Calvário. As pessoas pensam que a Páscoa representa chocolate e um coelhinho coitado que saiu da toca e representa a Páscoa para muitas pessoas em muitas famílias. Não. Não foi o coelho que serviu a ceia. Não foi Jesus que deu ovo de Páscoa para os discípulos. Jesus não deu chocolate para ninguém. Jesus deu pão e disse, tomai-o, este é o meu corpo que é partido entre vós, comei em memória de mim. Este é o meu corpo. Por quê? Porque o corpo de Jesus é um corpo santo. O pão sem fermento representa a pureza de Jesus. O seu corpo é puro, o seu templo é santo. E o sangue simboliza o vinho,
porque o vinho, simbolicamente falando, pelos estudos dos escritos sagrados, a Bíblia, o vinho tem uma simbologia que trata-se de uma aliança entre Jesus e os seus discípulos. Qual é essa aliança? Comunhão. Você fez uma aliança de comunhão com Jesus Cristo. Na mesa de Jesus não tinha ovos de Páscoa. Na mesa de Jesus não tinha coelhinho da Páscoa. Na mesa de Jesus estava sendo preparado a sua dor, para que aqueles homens viessem a saber que ali estava se iniciando a preparação para a crucificação de sua vida, pendurado-se em um madeiro sobre o Gólgota. É como você reunir alguém e chamar para esta pessoa ir na tua casa e você convidar ela para ceiar com você uma última janta. Elas não sabem que é a última, você sabe. Você chama as pessoas que você mais gosta para você comer e beber com aquela pessoa que você ama, que você gosta, aquele último alimento com elas. E mal elas vão saber que você está se preparando para uma despedida. Você está se preparando para dar a elas adeus. Eles não sabiam disso. O mestre estava se preparando para se sacrificar pela minha vida, aleluia, e pela sua vida. Naquele dia, o mestre estava pronto para se entregar, para salvar você e eu na cruz do Calvário. Ele teve que se alimentar antes, para ele aguentar a tortura que viria sobre a sua vida, por conta do meu pecado e do seu pecado. Oh glória! Essa é a verdadeira Páscoa. Sangue derramado, vida sendo entregue pelo pecado que não é dele, mas pelo pecado que é da humanidade. Está conosco nos assistindo o nosso irmão Luiz Silva. Paz seja convosco, irmão, que Deus em Cristo continue te abençoando, te guardando, te livrando do mal, protegendo a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Está conosco também a minha prima Vanessa, nos assistindo. Vanessa, que Deus em Cristo continue te abençoando, minha prima, te proteja, te guarda, em nome de Jesus. Que Cristo seja sempre o Senhor desta casa, protegendo a tua família, guardando e dando vitórias e bênçãos em nome de Jesus. Está conosco nos assistindo o meu tio Roberto. Tio Nico, a paz de Jesus esteja com a sua vida. Que Deus te proteja, te guarda, continue te abençoando, protegendo tua vida, te livrando do mal e abençoando os teus caminhos. Que nunca falte na tua casa o pão, que nunca falte na tua casa o vinho, que nunca falte na tua casa Jesus Cristo e que Ele sempre seja a direção de sua vida. Proteja você, os teus filhos, os meus primos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos retomar o raciocínio. Não é ruim para quem quer, nesta data festiva, Páscoa, dar a alguém chocolate. Até porque essa tradição que veio para o Brasil, ela se introduziu e ganhou força. Por conta disso, hoje essa tradição ela é costumeira em nosso país. Isso não vai mudar, isso não vai acabar. Mas se você recebeu, que você coma seu chocolate, que você, venha a ser grato pelo presente. Se você deu esse presente ao seu filho, aos seus netos, a alguém que você gosta também adulto, não tem problema algum. O que você precisa saber é que a Páscoa, ela não representa isso. A Páscoa, ela representa o sacrifício, a preparação do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Tiraram-se da Páscoa
o representante da Páscoa, Jesus, e colocaram no lugar dele um coelho, que ele sempre aparece na Páscoa, mas nunca foi crucificado na cruz. Não foi o coelho que derramou sangue. E, como eu disse aqui, Jesus não serviu para os discípulos caixa de bombom, nem ovos de Páscoa, e nem entregou presente algum. Ele estava se preparando para sacrificar sua vida, para dar ela para os discípulos e para toda a humanidade. Estava ensinando eles a se prepararem, porque depois disso eles iriam tomar continuidade da missão do Mestre. Que diferença da Páscoa do Brasil para a Páscoa de Israel. Não estou aqui para dizer que você ou alguém não deve dar uma pessoa um chocolate. Eu só quero que você entenda que o Senhor da Páscoa não é um coelho. O Senhor da Páscoa é Jesus Cristo e Ele está vivo. E é Ele que está aí na tua casa agora. É Ele que está presente na tua família. É Ele que tem cuidado da tua saúde. É Ele que tem aberto as portas para você hoje estar trabalhando. E não o coelhinho da Páscoa. Vamos dar honra a quem tem honra? Vamos dar razão a quem tem razão? Vamos reverenciar quem é digno de ser reverenciado? Então vai aqui a nossa reverência para Ele, que sempre está conosco nos momentos bons e difíceis da vida, nos obstáculos e nas dificuldades que a vida nos proporciona. Vamos aqui, neste momento, agradecer a Jesus por ter nos dado a vida para nos salvar. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, porque nós nem merecíamos, mas o Senhor assim nos deu de volta a vida. Nós te louvamos, nós te honramos, nós te agradecemos de alma, porque tu és importante para toda a humanidade, independente de como ela vê a vida. Deixa eu retomar o meu raciocínio. Quando Jesus está sentado sobre a mesa, diz a palavra de Deus, então, a saber, que os discípulos se assentam. Obviamente que tem aquele discípulo que ele procura de alguma maneira estar mais perto do seu mestre. Provavelmente o que se assenta perto de Jesus está ali ao lado do seu professor. Está ao lado do mestre e ele começa a dizer, depois que deu ordem a eles a preparar a ceia, dizendo que eles encontraram um homem na cidade que estava com um cântaro na mão. E esse cântaro estava cheio de água, aleluia. E disse, quando encontrar este homem, ele vai entrar em casa. Você saudai-o, este homem, e dizei que o seu mestre estará vindo sobre esta casa e vai realizar sobre esta casa o seu último jantar com os discípulos. Assim foi feito, aconteceu. A preparação e os preparativos para a Páscoa. Estava tudo pronto, estava tudo perfeito. Aleluia. Se coloca-se sobre a mesa os pães asmos. Aleluia. Se coloca sobre a mesa o vinho. Jesus se assenta no meio porque Ele é o centro. É Ele que é a direção. É Ele que está conduzindo a humanidade. Naquele momento os discípulos estão felizes e mal eles sabem que Jesus está se despedindo para se sacrificar pela vida deles e pela humanidade. Aleluia. Naquele momento o mestre deve se concentrar e começa então uma discussão entre os discípulos. E a discussão que os discípulos têm entre eles, na hora do jantar, no dia da Páscoa, eles dizem, mestre,
quem de nós aqui é o maior que está sentado em volta desta mesa? Então Jesus disse-lhe: o maior aqui, ele é o menor. E o governante é aquele que serve. Em seguida, Pedro, tomando a palavra para então responder ao mestre, o mestre diz o seguinte: antes da fala de Pedro, Jesus fala que naquela noite, sobre aquele jantar, ele seria traído por um dos seus discípulos. Oh glória! Quando Jesus diz isto com propriedade, olhando para os discípulos, um de vocês irão de me trair. E eles começam a dizer entre eles: eu não, mestre, jamais eu farei isso. Eles começam a buscar entre eles quem é que vai trair o mestre e quem seria esse o traidor. Então logo Pedro descobre que o traidor é aquele que Jesus disse a ele: aquele que molhar o pão e levar sobre a tua boca, este será o traidor, este será aquele que vai me trair. Dura coisa é, você está dentro de um jantar, você convida as pessoas que você ama e que você gosta para entrar dentro de sua casa, você oferece a tua comida para ele comer, e você descobre que no teu jantar alguém vai acabar com o teu jantar, alguém vai destruir a tua noite, alguém vai acabar com a tua alegria numa noite tão especial da Páscoa. Você já parou para pensar nisso? Aquela pessoa que é convidada para comer na sua mesa e você descobre que aquela pessoa que você convidou, ela será um traidor. Ela irá te trair. E você, sabendo daquilo, infelizmente, o traidor não pode ficar de fora. Aleluia. Sabe o que eu aprendo com Jesus? É que tem muita gente que come na tua mesa e que depois que sai, ou antes de sair, vomita no prato que comeu dentro da tua casa, estraga a tua noite, fala alguma coisa de tua família, procura caluniar alguém, difamar alguém da família. Jesus olhava para eles e dizia: tenho 12 discípulos, 11 é discípulo e um é o diabo. Naquele momento, Jesus, olhando para ele, sabia que ele era o traidor e disse a Pedro: Pedro, o traidor vai ser aquele que molhar o pão no vinho e levar sobre a tua boca. Esse irá de me trair. Pedro fica então extasiado. O coração de Pedro se enche de ira para tentar então saber o porquê que Judas iria trair Jesus. Numa Páscoa sempre tem que haver um Judas. Numa Páscoa sempre tem um traidor que ele come na mesa de alguém e estraga o jantar da Páscoa. Que esse não seja o jantar de sua casa. Que esse traidor não entre sobre o teu lar. Que ele não estrague esse momento maravilhoso entre família reunida. E que se você descobrir quem é, nunca convide ele para jantar em tua casa. Porque ele pode te vender. Tome cuidado, porque o Judas, ele se disfarça de discípulo, mas ele é lobo. Ele tem práticas malignas. Ele não é a favor de uma família feliz. Ele é contra. Estavam todos felizes. Tiago, Pedro, João, André, Felipe, estavam todos sorrindo.
Uma alegria contagiou entre eles. E naquele momento o mestre teve que começar a se preparar para o sacrifício da humanidade. Naquele momento o cordeiro, que não é o coelho, mas é um cordeiro, ele estava reunido com os discípulos, repartiu o pão, entregou entre eles, comeram cada um. Deu o vinho e disse: este é o meu sangue, tomai e bebei, todas as vezes em memória de mim. Este é o meu sangue, é a nova aliança do testamento. Jesus estava dizendo: agora vocês têm verdadeiramente uma comunhão comigo. Agora vocês estão se preparando para carregar a sua cruz. Naquele momento, Jesus fala para Judas: vai e faça o que tenha que fazer depressa. Ele sai da ceia. Ele sai da ceia e vai até a sinagoga. Chegando lá, ele encontra com os principais dos sacerdotes e os escribas. E então ele entrega a localização de onde Jesus estaria naquele momento. Naquele momento, Pedro fica pensativo, sabendo que Judas estava tramando alguma coisa para entregar o mestre aos soldados romanos. Diz então a palavra que naquele momento, aleluia, Jesus disse para Pedro: Pedro, Satanás pediu para se andar contigo, e eu roguei ao meu Pai para que ele venha fortalecer você, porque vai chegar um tempo em que você irá se converter e os teus irmãos irá confirmar a sua conversão, porque hoje você é um aluno, amanhã você será um convertido. Oh glória! Nesse momento Pedro rebate e diz ao mestre: eu estou pronto para ir aonde for contigo, na prisão até a morte. Jesus disse: Pedro, ainda digo-te, Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, você me negará por 3 vezes. E você me negará por 3 vezes, dizendo não me conhecer. Aleluia. Quando Jesus falou aquilo para Pedro, Pedro esqueceu que Jesus, ele já sabia o que iria acontecer. Ele sabia que na ceia, um foi escolhido para ser o traidor e o outro foi escolhido para negar que conhecia Jesus. Nem sempre aquelas pessoas que andam com você todos os dias, sorri com você, se alegra com você, está em algumas situações da vida ao seu lado, pode ser esta pessoa que um dia irá surpreender você com decepções. Você sabia que amigo também trai? Você sabia que amigo também nega que te conhece? Aqui nós temos uma base de ensino para isso. Jesus nos ensina que amigo também trai. Não só porque quer, por dinheiro, por medo de alguma coisa. Existem pessoas que te vendem por muito barato, por 30 moedas ou por menos.
e dá o endereço da sua localização para alguém fazer o mal contra a tua vida. E esta pessoa que fez isso não é teu inimigo. Não é aquele que quer ver você na lama. A pessoa que faz isso é a pessoa que anda com você, come na tua mesa, dá risada com você. Cuidado. Judas era amigo de Jesus e vendeu ele. Pedro era também um colega, um amigo de Jesus, um discípulo, e negou que conhecia ele. Para você entender que quem trai não é inimigo, quem trai é amigo. Quando Jesus fala isso para Pedro, Pedro fica assustado com o que Jesus fala. E então se cumpre o que realmente Jesus falou. Quando Pedro vai e vende Jesus, a localização dele, por 30 moedas de prata, o amigo dele vendeu ele para ele ser morto. Quando os soldados chegam, Jesus está no Getsemane, se preparando no horto para ir para o Gólgota. Ele sai da Páscoa, vai para o Getsemane e lá ele se depara com um amigo que saiu da ceia e foi até a sinagoga vender ele por 30 moedas de prata. O amigo que estava comendo com ele saiu da festa e foi lá vender ele para ele ser morto. Quando ele chega para prender Jesus, diz a palavra então que Judas está com ele. Quando Judas se apresenta com soldados em que ele vendeu a localização de Jesus, o amigo, diz a história então que Pedro naquele momento e Tiago se levanta porque Jesus estava orando. E os soldados dizem, qual deles é Jesus? Porque aqueles soldados não sabiam quem era Jesus, porque eles não tinham visto Jesus. E aí Pedro diz, sou eu. Tiago diz, sou eu. E Jesus fica em silêncio. Ele está no horto. Ele está no Getsemane, o local de prensa. Ele está ali sendo moído, dizendo, Pai, se possível for, passa de mim este cálice, todavia não seja o que eu quero, mas seja o que tu queres. Ele está em dor, ele está em agonia, e chega o amigo dele que acabou de vender ele, que saiu do último jantar, no dia da Páscoa, e diz, quem é? Porque todos estão falando que é Jesus. Mostra quem é ele. Judas se aproxima do mestre e chegando próximo dele, ele dá um beijo no rosto de Jesus, saudando, dizendo, salve Rabi. O traidor, ele mostra para os soldados que ele vendeu Jesus. Quem era Jesus? Foi lá e deu um beijo nele. Quando ele fez aquilo, ele sabia, porque ele tinha dito para os soldados, aquele em que eu beijar o seu rosto, este é Jesus de Nazaré. Quando ele beijou o rosto de Jesus, então Jesus olha para ele e diz, Judas, traístes o Filho do Homem com um beijo no rosto? Melhor seria que este não tivesse nascido do que carregar o maior pecado. Você sabe o que Jesus me ensina? É que o traidor não é o seu inimigo. Infelizmente eu tenho que te advertir para isso. Se você pensa que o teu inimigo que quer o mal contra você é ele que quer só te destruir, você está enganado.
Você acha que é ele que quer atrapalhar os teus sonhos? Você está enganado. Você acha que é ele que quer atrapalhar a tua vida, a tua família? Você está completamente enganado. Quem mais quer fazer isso é quem come na tua mesa, come do teu pão e bebe da tua água ou do teu vinho. E aquele que nega que te conhece também está com você, dizendo que para onde você for ele está pronto, para ir para a prisão com você. Se possível for, ele morre com você. E aí você diz para ele, você vai fazer isso por mim? O galo ainda nem cantou. Quando ele cantar, eu sei o que você vai fazer. Porque Jesus sabia a hora em que Pedro abriria sua boca para dizer que não conhecia o Mestre. Esta é a palavra de hoje para a tua vida. Esta é a palavra que você deveria ouvir. Jesus, ele é o Senhor da Páscoa. Hoje, a importância da Páscoa tem que ser Jesus dentro da tua casa, ceando com você o teu alimento, o teu pão, a tua água, o teu vinho. Jesus disse, aquele que for cear comigo, eu cearei com ele. Hoje é uma noite de convidar Jesus para jantar contigo. Deixa o coelhinho para fora da tua casa. Deixa o chocolate guardado na geladeira. Prepare a mesa e deixa que Jesus participe desta noite de jantar entre família. E entenda que ele estando na casa, a direção da vida de qualquer pessoa está sobre os seus cuidados. Amém? Então, lembre-se, o traidor não é inimigo. O traidor pode ser um amigo, que para você é amigo, mas ele não é teu. Jesus era amigo de Judas, mas Judas não era amigo de Jesus. Observa que Jesus chamou ele Judas. Está escrito assim: Judas, amigo, traístes o Filho do Homem com ósculo santo? Jesus chamou ele de amigo. Por quê? Porque Jesus é amigo. Você já foi traído alguma vez? Com amizades? Não se entristeça, porque isso acontece com todos. Eu já fui. Você também já foi. Só que hoje é mais fácil você saber em quem você pode confiar, entrar na tua casa, sentar na cadeira em volta de sua mesa e comer a tua comida com você, porque é da tua confiança. Se não é, não precisa tratar mal, mas também não convida, para que esta pessoa não estrague a tua Páscoa, não estrague o teu jantar. Amém? Esta foi a palavra. Que Deus em Cristo continue te abençoando, te protegendo e te guardando sobre qualquer mal que esteja sobre a direção da tua vida ou da minha vida. Que o Criador nos proteja, que o Espírito Santo venha nos conduzir ao caminho da salvação. E lembre-se, a cruz é a representação da marca de salvação da humanidade. A cruz é vida. Jesus é vida. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Estamos todos dispensados. Está terminada esta live e esta palavra. Que Cristo esteja sobre o jantar de sua casa, em nome de Jesus. Amém.